e só perde para Mato Grosso. E agora Ellen passando do algodão para o café. Olha, Vico, a semana fechou assim. A saca do café arábica em Poços de Caldas, Minas Gerais, foi vendida a R$ 418, uma queda de 1,1%. Já o café Conilon, em Colatina, Espírito Santo, foi vendido a R$ 310 a saca, uma queda de 3,1%. Confira outros assuntos do campo na semana. A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada até o dia 10 de dezembro nos estados do Acre, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Ceará e Mato Grosso. O motivo foi a falta de vacinas nas revendas, além de problemas para emitir nota fiscal aos compradores. Já no Amazonas, o prazo se estende até o dia 14, por conta da distribuição das vacinas. Em Sergipe, desde o início do ano, 15 matadouros foram fechados em 13 municípios. Todos os estabelecimentos estavam sem licença ambiental e funcionavam em condições precárias. Ao todo, 40 mil criadores foram afetados. A balança comercial brasileira fechou o mês de novembro com saldo positivo de 4 bilhões de dólares, um crescimento de 15% em relação ao mesmo mês do ano passado. O saldo positivo se deve principalmente ao aumento das exportações de produtos do campo, como soja em grão, algodão bruto e milho em grão. O arroz produzido em Santa Catarina conquistou o mercado internacional. De janeiro a outubro deste ano foram exportados mais de 80 mil toneladas do grão, quantidade 24 vezes maior quando comparada com o ano passado inteiro. Venezuela e África do Sul são os principais mercados compradores do cereal. Uma forte chuva de granizo destruiu grande parte das lavouras de café no município de Santa Rosa da Serra, em Minas Gerais. Em alguns casos, estima-se um prejuízo de 90% da produção. Uma nova espécie de dinossauro foi reconhecida por pesquisadores no município de Ibirá, no noroeste paulista. É o Thanos simonatoi, um gigante carnívoro que viveu no período Cretáceo há pelo menos 85 milhões de anos. A descoberta de duas partes da vértebra do animal foi feita por um agricultor há mais de 2 décadas. No Brasil, até hoje, foram encontradas cerca de 30 espécies de dinossauros, a maioria no nordeste do país. Será que alguém mandou o cartaz de festa do seu município? Vamos dar uma olhadinha aqui. Festival do Açaí, em Junco, no Maranhão. Festa do Porco na Lata, em Mandaguaçu, Paraná. Do Peixe, em Cajazeiras de Baixo, Piauí. E Rodeio Crioulo, em Urubici, Santa Catarina. Curso sobre cultivo de camarão em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Oficina de Agricultura de Montanha, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. E em São Paulo, dia de campo sobre castanha portuguesa em São Bento do Sapucaí e queima do alho em Laranjal Paulista. O Vitor Rangel mandou pra gente um vídeo que mostra um pintinho com 4 patas. Nasceu no sítio dos avós dele, em Bom Despacho, Minas Gerais. Eles querem saber o que houve. Olha, o nome disso é duplopodia, que significa pernas duplas. É um problema raro causado por uma mutação genética ainda dentro do ovo. A ave não corre risco de morte, mas cresce menos e perde o valor comercial. O assunto agora é criação de peixe. E a pergunta é a seguinte: qual a quantidade de ração que deve ser fornecida para as tilápias? A dúvida é do Stanleyberg da Silva, de Ibertioga, Minas. Veja a resposta que vem aí mesmo do seu estado. A Universidade Federal de Minas Gerais tem um trabalho que é referência na criação de tilápias. Eu estou aqui com o Dr. Carlos Leal, que é veterinário, coordenador do curso de aquacultura da UFMG. Dr. Carlos, Stanleyberg quer saber qual é a quantidade de ração que ele tem que servir para os animais, para as tilápias dele. A quantidade de ração a ser fornecida vai variar principalmente de acordo com o tamanho do animal. Quanto menor for o animal, menor tem que ser o tamanho da ração, que a gente chama de granulometria. E quanto menor for o animal, mais vezes ele come durante o dia e maior é a concentração de proteína na ração. Conforme o animal vai crescendo, vai aumentando o tamanho da ração, vai diminuindo a concentração de proteína na ração e o número de vezes que o animal tem que ser alimentado diariamente. O animal começa com 10 vezes ao dia e quando ele está grande, já adulto, ele passa a comer 2 ou 3 vezes ao dia. Existe uma conta que é feita que é chamada de taxa de arraçoamento.
é a quantidade de ração que eu tenho que fornecer diariamente para o animal em função do peso vivo dele. Por exemplo, um peixe com 800 gramas, que ele tem uma taxa de racionamento de 2%, ele vai ter que comer 16 gramas de ração por dia. Se essa ração é administrada 2 vezes por dia, ele vai comer 8 gramas pela manhã e 8 gramas à tarde. Tem que fazer um acompanhamento, Isso. né? Esse acompanhamento a gente chama de biometria. Seria eu coletar alguns animais no tanque e pesá-los. Sistemas mais intensivos fazem a cada 2 semanas. Sistemas menos intensivos podem fazer a cada 30 dias para ser possível o ajuste na quantidade de ração que vai ser fornecida para aquele lote. Outros 2 fatores também influenciam na quantidade de ração: o oxigênio e a temperatura da água. Que se o oxigênio estiver baixo, a tilápia não vai comer a ração e pode morrer após a alimentação. E a temperatura da água. A tilápia ela tem uma faixa ótima de alimentação, que varia entre 24 e 28 graus Celsius. Acima de 28, a alimentação pode induzir a ocorrência de algumas doenças. E abaixo de 24 graus Celsius vai inibir o apetite da tilápia. Então, nessas 2 faixas, a gente começa a ter uma redução na quantidade a ser ofertada para as tilápias. E se ela não comer e a ração ficar lá jogada na água, é um problema? É um problema, porque essa ração ela vai se decompor na água e ela vai consumir o oxigênio dissolvido e piorar aquela qualidade de água. Além disso, eu vou ter um desperdício de ração, que vai tornar esse animal caro e pouco viável economicamente essa produção. Para calcular a quantidade de ração em um tanque, é só pegar o consumo estimado para cada peixe e multiplicar pelo total de peixes. E o professor Carlos Leal, que a gente viu, preparou uma tabela que indica o consumo de ração em cada fase da criação. Está disponível no nosso site, g1.com.br/Globo Rural. O Charles Moraes quer criar bezerras lá em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, e precisa de orientação. Olha só, a Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, lançou este livreto, Criação de Bezerras Leiteiras. Aqui tem informações sobre manejo, alimentação e dicas para aumentar a produtividade. O livro é de graça. Para receber um, você pode escrever para Exalc, Casa do Produtor Rural, Caixa Postal 9, Piracicaba, São Paulo. CEP 13418-900. Dúvida que vem de Aracaju. O Marcos Santos conta que a mãe dele tem uma pequena plantação de cacau onde alguns frutos ficaram pretos. Por que será? Nós levamos essa questão para um especialista da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Oi, Marcos, bom dia. Olha só, hoje o agrônomo George Sodré, aqui da CEPLAC de Ilhéus, é portador de uma boa notícia para você. Por quê, doutor Jorge? Porque, na verdade, se trata de um fato corriqueiro e normal na cultura do cacau. O que está acontecendo na sua área, com a sua planta, muito provavelmente é uma coisa que nós denominamos de peco fisiológico. Peco é o mesmo que definhar, e aqui na lavoura significa o fruto que não evoluiu. Ele vai mudando de cor, vai murchando, por isso que se chama às vezes de murchamento, não é, do fruto, e essa planta não serve para colher, não tem mais função, e ela vai acabar caindo. E por que isso ocorre? Por diversos motivos. Nós estamos aqui na borda de uma área onde não temos um bom quebra-vento. E o que é que está se vendo? As plantas estão com os frutos secos, provavelmente porque o ar seco e o ambiente fazendo com que o cacau perca muita umidade. Tem que ter uma proteção, então. É muito importante. O vento é um grande inimigo do cacau. E o sol? O sol ele até poderia tolerar, mas com o vento muito forte, a planta desidrata, entra em estresse hídrico e aí ela começa a fazer peco dos seus frutos. O peco também pode ocorrer devido à falta de nutrientes. O elemento potássio é o elemento mais importante para enchimento de fruto. Para você ter ideia, 4,5% da matéria seca de um fruto de cacau é de potássio puro. Então, às vezes, a falta desse elemento também atrapalha o crescimento da planta e a formação do fruto. Então, é preciso estar atento na recomendação de adubação e outras práticas ligadas à fertilidade do solo. Olha, Marcos, é um pacote de coisas que você tem que prestar atenção aí, não é isso, doutor Jorge? Tem outras até. E, inclusive, tem uma outra planta ali, numa outra situação, isso, não é assim? Isso. É que como o cacaueiro produz muita flor, ele não dá conta de fazer vingar todos os frutos. O cacaueiro pode chegar a produzir uma planta adulta 50 mil flores e potencialmente todas essas flores poderão ser frutos. O que você observa é o seguinte, César, veja que essa planta é uma planta muito pequena, uma planta jovem, não chegou nem no 3º ano ainda, e olha quantos frutos ela já traz.
né? Aqui contando rapidamente, 8 frutos. Se eu colocar um valor bem pequeno para o peso de cada fruto desse aqui, digamos 300 gramas, você tem 2,4 kg de massa sendo preenchido para formar fruto. Qualquer flor que fecunde próximo a isso, lógico que a planta não vai ter condição de continuar. Então, a planta usa de estratégias para descartar os frutos. É também chamado de aborto. Em alguns casos é fruto abortado, bilro abortado, porque é a planta descartando aquilo que ela sabe que, em tese, não daria conta de concluir. Bom, e se você acha que acabou, Marcos, tem mais um fator ainda que pode levar a essa situação, não é isso? Tem mais uma última. A última observação que você deve fazer aí tem a ver com o ataque de pragas e doenças, principalmente no pedúnculo que liga o fruto ao galho. Nós vimos aqui, por exemplo, veja um fruto com ataque de cochonilha. Se esses insetos são sugadores, eles estão causando problema para a passagem de água, que iria encher esse fruto. Também há um risco de que ocorra um pico fisiológico. E aí é o Marcos prestar atenção, observar se está ocorrendo isso, e aí tem que controlar. Isso, tem que fazer o controle, usando produtos naturais, em muitos casos. Agora, eu recomendo que se procure um engenheiro agrônomo que vai fazer a recomendação adequada. Em muitos casos, quando se faz controle de outras pragas do cacaueiro, já se controla também as cochonilhas que poderiam estar no pedúnculo. Mas um caso evidente como esse é preciso fazer diretamente aqui. O doutor Jorge Sodré, que você conheceu aí na reportagem, escreveu esse livro aqui, ó. O cultivo do cacaueiro no estado da Bahia. Traz tudo que é tipo de informação para quem quer plantar cacau. Também dá para encontrar no nosso site. E se apareceu alguma dúvida aí na sua propriedade, você também pode escrever para a gente. Olha só, CEP exclusivo do Globo Rural é 04583-905. No próximo bloco, o Globo Rural visita uma fazenda surpreendente em Mato Grosso. Na linda paisagem da Serra do Roncador, você vai ver criação de mulas e burros, porco caipira, produção de mel e o consórcio de boi e plantio de acácias. Atividades integradas que garantem renda e respeito à natureza.